Reforma da Previdência Local. Entendemos alguns aspectos da emenda constitucional no 103, entendemos o que veio lá de dispositivos de eficácia plena, de aplicação imediata dentro dos estados, municípios e Distrito Federal, alguns ajustes na sua legislação que foram necessários. Na aula anterior falamos sobre a necessidade da reforma da Previdência e como devemos interpretar isso, e agora vamos falar dos limites de atuação na sua reforma da Previdência. Afinal de contas, posso criar regras? Tenho que seguir as regras dos servidores federais? Sobre isso que vamos falar com vocês no ABC da Previdência de hoje. No vídeo anterior, terminamos falando sobre a necessidade da reforma da Previdência e falamos sobre o processo legislativo, sobre a forma, dizendo e lembrando vocês que lá no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, vai dizer que as idades mínimas para aposentadoria voluntária deverão estar previstas numa lei orgânica do município ou na Constituição estadual, de forma que se você, do município, precisa fazer uma emenda à lei orgânica para que você tenha, então, as idades mínimas ali estabelecidas. É uma lei maior, de dificuldade maior na aprovação, precisa de 2/3 da Câmara Municipal e, nesse sentido, as idades mínimas têm que estar lá por força da Constituição. Não tem outro porquê, não vou dizer que tecnicamente é adequado, está lá na Constituição e nós precisamos seguir isso. As regras de aposentadoria e pensão e cálculo têm que estar numa lei complementar. Por quê? Porque a Constituição assim exige, apenas isso. Tá? Então, por força do inciso 3, parágrafo 1º, artigo 40 da Constituição, tem que seguir essa sistemática do processo legislativo. Até aqui, tudo bem, a gente segue, né? Não tem problema. Agora, a dúvida que vem é, tá bom, mas o que eu tenho que seguir? Como que eu aprovo a minha reforma local? O que eu devo observar? Então, primeiro ponto, quando nós falamos de plano de benefícios, o que tem que estar na lei complementar? Lei orgânica, as idades mínimas para aposentadoria voluntária, o homem, a mulher, professor, professora, pode estar lá na lei orgânica, e aqui nós vamos trazer na lei complementar agora o detalhamento dos benefícios. Alguns municípios aprovaram só uma lei orgânica e disseram as idades mínimas e trouxeram ali que as regras de aposentadoria e pensão são aquelas que estão na emenda 103 para os servidores federais. Pode, até pode. Pode trazer alguns problemas em relação a isso? Pode, de aplicação prática, porque infelizmente os dispositivos da emenda não são tão claros e evidentes em algumas situações, o que nós sempre sugerimos alguns ajustes para que evite interpretações inadequadas. Se você for seguir essa sistemática, talvez seja mais fácil para aprovação, siga e depois ajuste a sua lei. Se você for criar uma lei complementar com todo o conteúdo, nós sugerimos então uma lei complementar que trate de todas as aposentadorias especiais, portador de deficiência, aposentadoria do professor, a aposentadoria por incapacidade, a aposentadoria compulsória, vai trazer as regras de transição, a questão da pensão por morte, e aí já traz lá a questão da gratificação natalina e a questão do abono de permanência. Se nós lermos apenas aquele dispositivo que a Câmara, inclusive federal, mexeu e alterou, no inciso 3 especificamente do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, parece ali que o legislador constituinte garantiu para estados, Distrito Federal e municípios a liberdade de criar as suas regras de aposentadoria e pensão por morte. Há municípios interpretando assim. E se estiver interpretando assim, o dispositivo do inciso 1 e o dispositivo do inciso 3 dá essa liberdade quando ele diz na forma da lei do respectivo ente federativo. Parece então que eu posso, município, estado, Distrito Federal, criar minhas próprias regras de aposentadoria e pensão. E aí vem muitas pessoas e sustentam, olha, o meu atuário disse que eu criando essas regras, eu tenho equilíbrio financeiro atuarial, então eu vou criar minhas próprias regras. Tudo bem. Se alguém for seguir, isso não sou eu, não posso eu dizer que a tua lei é inconstitucional, afinal de contas, tem lá um permissivo constitucional, na minha opinião, não muito técnico, não muito adequado, mas existe lá no dispositivo do artigo 40 da Constituição. Como foi alterado só ele, fica aquele Frankenstein da norma, né? Nós temos uma emenda 103 estranha, porque em alguns dispositivos a emenda 103 interpreta que a própria emenda está criando regra para todo mundo. E aí vem esse dispositivo e cria uma situação diferente. Se você for criar a sua própria regra, cuidado. O inciso 1 traz essa disposição de que, na forma da lei do respectivo ente, que é o que fala da incapacidade permanente, e o inciso 3, que fala da aposentadoria,
voluntária também traz esse dispositivo. O inciso 2, que fala da aposentadoria compulsória, não traz nada nesse sentido. De forma que quando nós falamos de aposentadoria compulsória, fazendo a junção do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, cumulados com a Lei Complementar 152 de 2015, que traz ali se é para adotar 70 ou 75 anos de aposentadoria compulsória, o inciso 2 é uma norma constitucional de caráter nacional. O inciso 2 deve ser observado por todos os entes da federação. Ninguém crie, pelo amor de Deus, isso eu posso afirmar, ninguém crie regra distinta para a aposentadoria compulsória, porque a regra da aposentadoria compulsória está na Constituição e é regra idêntica, igual para todos. Tudo bem? Se você vai criar regra própria no inciso 1 ou no inciso 3, vai criar com base nesses dispositivos que ali estão, de incapacidade e aposentadoria voluntária. Estou eu dizendo que eu concordo com isso? Não, de forma alguma. Se você já me ouviu em outros lugares, você vai saber que não é a minha opinião, mas está escrito isso lá e tem alguns municípios fazendo, e não posso eu dizer aqui que o que estão fazendo é inconstitucional, porque não sou o órgão responsável por dizer isso. Mas tem o risco? Tem um risco. E aí eu digo aqui para vocês. Primeiro ponto, primeiro aspectos. O próprio dispositivos da emenda 103 traz lá no parágrafo 4º do artigo 40, traz outras situações aí que dão a entender que não é a intenção do Constituinte que cada estado e município tenha regras diferentes. A ideia é que todo mundo faça a sua reforma, mas que faça ela com as mesmas regras dos servidores federais. Quando nós lemos outros dispositivos, dão a entender isso. Nós tivemos agora recentemente uma alteração na Lei Complementar 159 de 2017 que fala do plano de recuperação fiscal. Isso para estados e Distrito Federal prevê essas alterações que quando há a necessidade do estado ou do distrito se atrelar ao plano de recuperação fiscal, o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2, vai exigir que para que ele faça parte desse plano de recuperação fiscal, eles precisam ter regras idênticas aos servidores da União. Ou seja, tem que ter feito a reforma e tem que ter regras idênticas aos servidores da União. De forma que para estados e Distrito Federal, eu já digo, se vocês precisam do plano de recuperação fiscal e querem fazer parte dele, eu acredito que sim, é exigência, que sim, tem que fazer a reforma e tem que estar de acordo com as regras dos servidores da União. Nesse sentido, provavelmente teremos estados, Distrito Federal e a União com as mesmas regras. E aí vem os municípios. Existe um dispositivo também que me ajude aí, doutor, que fale que os municípios têm que seguir a mesma regra? Não tem. Por enquanto não. Acredito que um dia venha, mas por enquanto não. O que eu sempre digo e trago então nessa compreensão para os nossos clientes de consultoria, para quando a gente está adotando, conversando com vereadores, com prefeitos em relação à reforma da Previdência. Primeiro ponto, o princípio da simetria federativa, o artigo 1º da Constituição Federal, ele vai trazer uma relação de paralelismo entre estados, município, Distrito Federal e a União, dizendo que sempre que eu for criar uma normativa e aquela situação não é especificamente local, eu tenho que respeitar normas e sistemáticas utilizadas pela União. Nesse sentido, é que acontecem situações menores, como por exemplo, nós falamos no primeiro vídeo, vem a Constituição e fala, você não pode ter incorporação no cargo efetivo. Poxa, eu não tenho liberdade de criar uma regra de incorporação no cargo efetivo? Não. Eu não tenho liberdade de criar uma regra do estágio probatório? Não. Eu não tenho uma regra que eu posso criar em relação à readaptação, à mudança de cargo? Não. Existe uma situação constitucional do paralelismo. Há uma necessidade de que todos tenham regras idênticas em relação a essas situações no Brasil. Não temos aquela liberdade que vemos em outros países de que cada estado fixa suas regras. Nós temos um pacto federativo diferenciado. E nesse sentido, se regras menores eu tenho que seguir a mesma sistemática, por que aposentadoria e pensão não? Então fica a primeira ideia, a primeira visão, para que vocês pensem, raciocinem e cheguem à conclusão do que devem fazer no município de vocês.
Depois a gente vai para o princípio da igualdade, previsto no artigo 3º, inciso 3 da Constituição, previsto no artigo 4º, inciso 5, e no 5º, caput, está lá, princípio da igualdade. E vemos em vários outros dispositivos o princípio da igualdade, da isonomia. Por que que eu, professor de um determinado município, tenho uma regra mais favorável do que um professor de outro município? É por acaso um professor mais importante que o outro, tendo em vista que a lei de diretrizes e bases da educação é a mesma? Que a sistemática é a mesma, que a educação oficial é a mesma? Por que eu tenho regras distintas? Por que eu, procurador, que estou vinculado à OAB, por exemplo, do Estado, tenho regra diferente do outro que está vinculado à mesma OAB? Ou seja, por que categorias profissionais que têm as mesmas situações, as mesmas atribuições, as mesmas sistemáticas, têm regras de aposentadorias diferentes? Não fere o princípio da isonomia? É um novo raciocínio que a gente pode desenvolver. Quando nós vamos para a lei de introdução relacionadas às diretrizes brasileiras para fazer as normas, nós vamos no artigo 30, que ele vai dizer que todos os nossos atos, as autoridades públicas, elas devem atuar sempre no objetivo de aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. Inclusive trazendo regulamentos, súmulas administrativas, respostas a situações e consultas, notas técnicas, tudo que a gente vê aí na Secretaria da Previdência, em situações, é a ideia de atender esse dispositivo, de trazer segurança jurídica. Saiu agora uma emenda constitucional, eu não sei o que fazer. Veio uma nota técnica demonstrando o que fazer. A ideia é que não saia um monte de interpretação, cada um faça o que quer. A ideia é que todos sigam a mesma sistemática, visando o quê? A segurança jurídica. Pergunto eu, é seguro que cada município crie suas regras? Será que é mais seguro eu fazer igual à União diante de todos esses princípios ou eu criar a minha própria regra? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Os problemas práticos. Primeiro, se eu tenho essa liberdade política de criar a minha própria regra, como que fica essa discussão perante o prefeito, perante a Câmara Municipal, perante um sindicato que quer trazer regras benéficas aos servidores? Eu atinjo o equilíbrio financeiro atuarial aí? O objetivo nosso é equilíbrio financeiro atuarial, é sustentabilidade do regime. Depois, como que fica a contagem recíproca do tempo de contribuição? Eu trago o tempo de contribuição de outro regime para cá e esse regime vai contar o meu tempo sabendo que eu tinha uma regra mais fácil, mais benéfica num outro regime ou mais complexa, seja como for. Como que fica a compensação previdenciária? Imaginemos que aqui no meu município eu criei o requisito para conceder a aposentadoria aos 30 anos de contribuição com 55 anos de idade. E no município vizinho aos 65 com 40 anos de contribuição. Vou levar esse tempo para lá ou vou trazer um tempo do outro para cá? Quando eu chego aqui, que eu concedo com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, eu usei 10 anos do outro município, que eu chego para outro município, me compense financeiramente. Eu usei 10 anos do seu município. O município vai me dar a compensação? Ou ele vai dizer, olha, aqui no meu município, quando eu fiz o cálculo atuarial, eu analisei as situações e esse servidor que você levou o tempo para lá, eu imaginei que ele iria aposentar 10 anos depois. Como que você vai fazer eu te compensar agora? Eu não vou compensar, eu vou negar a compensação previdenciária. É um bom fundamento e faz todo sentido. Como que fica essas situações práticas? Como que fica a aplicabilidade de situações diferentes? Municípios que adotaram regras diferentes. Como que fica a fiscalização perante o Tribunal de Contas? Perante a Secretaria? Como que a gente vai ter essa organização se cada município tem as suas regras? Então, eu acho que tem vários prejuízos, várias situações difíceis de aplicar e vai trazer grandes distorções. Tudo bem, foi o Congresso que fez. Mas nós, na hora da aplicação, precisamos tomar cuidado com a segurança jurídica. E o judiciário, que já confunde regime geral com regime próprio, como que vai ser se cada regime próprio tiver suas próprias regras? Então, esses são os cuidados na aplicação da emenda constitucional número 103. Essas são as sugestões que eu trago para vocês em relação à aprovação da sua reforma da Previdência Local. Não quero aqui esgotar o tema, não quero aqui dizer que é isso e que vocês têm que seguir dessa forma, mas quero aqui trazer todos esses pensamentos, esses princípios constitucionais que devem sim ser observados e devem ser discutidos quando você for aprovar a sua reforma da Previdência Local. Eu espero que essa sequência de vídeos
Tem muita coisa da emenda 103, mas eu espero que essa sequência de vídeos tenha ajudado você, gestor de regime próprio, a compreender essas normativas que trouxeram algumas situações práticas, imediatas, que necessitaram aí de alteração da legislação local. E essa que está agora em discussão, vou ou não vou fazer a reforma, há necessidade, não há necessidade, como fazer. Eu espero que isso tudo tenha ajudado vocês, que eu tenha compartilhado essas experiências com vocês e tenha sido interessante para todos os regimes próprios de previdência. Eu agradeço a vocês, encerro aqui essa sequência de vídeos da emenda 103. Vamos pensar em outros temas e se tiverem sugestões, pode mandar para a gente, para o ABC da Previdência. Agradeço a todos vocês e espero encontrá-los brevemente. Até a próxima!